98% de quem assiste meus vídeos frequentemente não está inscrito no canal. Se você gosta dos vídeos, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Obrigado. O vídeo já vai começar. A minha avó me contou essa história. Senta e relaxa, a história já vai começar. Era quinta-feira, em uma noite escura e chuvosa no interior de Minas Gerais. João, um jovem fazendeiro, voltava para casa depois de um dia de trabalho na roça. Ele estava cansado e com fome, mas também ansioso para ver sua esposa, Maria, que estava grávida de 8 meses. Ele cavalgava pela estrada de terra, iluminada apenas pelos relâmpagos. De repente, ele ouviu um som estranho vindo do mato. Parecia um relincho de cavalo, mas também um grito de mulher. Ele parou o cavalo e olhou para o lado, tentando ver o que era. Foi então que ele viu uma criatura horrível saltar na frente dele. Era uma mula sem cabeça, com fogo saindo do pescoço e das narinas. Ela tinha os cascos de ferro e as patas traseiras de gente. Ela olhou para João com seus olhos vermelhos e soltou um urro assustador. João ficou paralisado de medo. Ele reconheceu a mula sem cabeça como sendo sua esposa, Maria. Ela havia sido amaldiçoada por um padre. Este padre a desejava em segredo. Quando ele descobriu que a Maria estava grávida, o padre, com raiva e ciúme, jogou uma praga nela, dizendo que toda noite de quinta-feira ela se transformaria naquela abominação. A mula sem cabeça avançou sobre João, que não teve tempo de reagir. Ela avançou no seu pescoço, arrancando-lhe a cabeça. O sangue jorrou pelo chão, misturando-se com a água da chuva. O cavalo de João fugiu em disparada, assustado. A mula sem cabeça continuou seu caminho, procurando mais vítimas. Ela só voltaria ao normal ao amanhecer, quando não se lembraria de nada do que fez. Ela acordaria ao lado do corpo de João, sem saber que ela era responsável por sua morte. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, ao andar por aí em uma noite de quinta-feira, sempre fique atento a ela, a mula sem cabeça. A minha avó me contou essa história. Quando ela era mais nova, morou próximo a uma tribo indígena, onde além de aprender muito sobre a cultura indígena, seus hábitos e suas lutas, ela também escutava suas histórias. Dentre essas histórias havia uma em particular que ela gostava muito. Ela se chamava Yara, a Mãe d'Água. Era sobre uma índia muito bonita e valente. Ela lutava melhor do que os homens da sua tribo e isso deixava os irmãos dela com muito ciúme. Um dia, eles resolveram acabar com ela e armaram uma emboscada. Mas a Yara era esperta e conseguiu se defender, matando os irmãos com sua flecha. Após o incidente, ela ficou com medo do que o seu pai ia fazer e correu para a mata. Mas o pai dela, que era o pajé, a encontrou e ficou furioso. Ele pegou a Yara pelos cabelos e a jogou no rio, afogando-a. Porém os peixes e os animais da água que eram amigos da Yara pediram aos espíritos da floresta que lhe dessem uma segunda chance. Os espíritos escutaram e a socorreram transformando em uma sereia, com cauda de peixe e cabelos longos. A Yara ficou triste com raiva do que fizeram com ela e resolveu se vingar dos homens. Ela começou a cantar uma música muito bonita que encantava quem a ouvia. Ela atraía os homens para o rio e os levava para o fundo, onde eles ficavam presos e se afogavam. Minha avó desconfiava que essa história até que um dia um rapaz que ela conhecia caiu no canto da Yara. Ele se chamava Antônio e era um pescador muito simpático. Ele estava pescando no rio quando ouviu o canto da sereia e ficou hipnotizado. Ele largou o barco e pulou na água, seguindo a Yara. Minha avó viu tudo, tentou gritar para ele voltar, mas ele não ouviu. Ele sumiu nas águas e nunca mais apareceu. Essa é mais uma história que minha avó me contou.
Dizem que só tem um jeito de escapar da Yara, é tampar os ouvidos com algodão ou cera e não olhar para ela. Mas é muito difícil, porque ela é muito bonita e canta muito bem. Por isso, tome cuidado quando for ao rio e ver uma moça bonita. Ela pode ser Yara, a mãe d'água. A minha avó me contou essa história. Vorondil era um caçador especializado em capturar animais selvagens, a pedido de seus clientes. Um certo dia ele recebeu um pedido inusitado. Um dono de circo gostaria de criar um espetáculo, mas para isso ele precisava de um animal completamente novo, um animal que pudesse surpreender o público. O dono do circo contou que em uma de suas viagens à floresta amazônia, escutou dos índios histórias sobre uma grande cobra com poderes mágicos que protegia a floresta, conhecida como boitatá. Ele então oferece a Vorondil uma quantia inacreditável para que ele capture este animal e o traga para o circo. Vorondil, embora desconfie dessa história, aceita o trabalho e parte para a Amazônia. Ao chegar na floresta, como caçador experiente que ele é, prepara tudo o que precisa para capturar este monstro. Ele havia escutado que esse monstro protegia a floresta e que acabava com aqueles que a destruíam. Nesse momento ele escolhe o caminho fácil, e ateia fogo na floresta esperando que o boitatá apareça. O fogo queima a floresta, os animais correm, mas nada do boitatá. À medida que o fogo começa a baixar, Vorondil começa a confirmar para ele que essa história não passava de um boato. Assim que o fogo baixa, ele percebe que apenas um tronco estranho continua a pegar fogo, e em uma parte onde a floresta não foi queimada, ele acha aquilo muito estranho e vai até o local. Neste momento aquele tronco se revela o próprio boitatá. Esse é um dos poderes do monstro. Boitatá se levanta e ateia fogo na equipe do Vorondil, que revida atirando no monstro que desaparece na floresta. Vorondil, imaginando que afugentou o monstro, vai olhar o estrago, mas antes que pudesse fazer isso, um boi monstruoso aparece e cospe fogo sobre Vorondil. Esse é novamente Boitatá em outra de suas transformações. Vorondil escapa, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, Boitatá novamente em sua forma de cobra, aparece e devora Vorondil, não deixando rastros. A floresta volta à sua rotina normal e o Boitatá desaparece nas profundezas da floresta amazônica. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, cuide bem da floresta, caso contrário, o boitatá pode te pegar. A lenda da Cuca. Minha avó me contou essa história. Dizem que a Cuca é uma bruxa meio humano, meio jacaré, que vive em uma caverna e tem como seu principal alimento crianças desobedientes, que geralmente vão dormir fora do horário, ou bebês que estão acordados, depois do horário de dormir em noites frias. Mas o que poucos sabem, é que para conseguir seu alimento ela assume uma aparência de uma velha, que perambula a noite atrás de crianças acordadas depois das 22 horas, desobedecendo seus pais. O casal Silva, pais de primeira viagem, em uma noite fria do mês de julho, estavam tendo muita dificuldade em conseguir fazer sua filha dormir. Enquanto isso, uma estranha senhora perambulava pelas ruas vazias, escutando as portas das casas, e cantando uma canção repetidamente na mesma frase: Nana neném, que a Cuca vem pegar, Nana neném, que a Cuca vem pegar. Era mais de 10 horas da noite. Aquela senhora, depois de checar várias casas, ela chega até a casa da família Silva e escuta através da porta uma criança chorando. A senhora então bate na porta chamando atenção. O Silva pai escuta o batido na porta e, achando estranho e preocupado, chama sua mulher e vai atender a porta. Sua mulher deixa a criança no quarto e fica em uma distância vendo seu marido abrir a porta. Assim, caso seja algum bandido, ela tem tempo de reação. Silva pai abre a porta, mas não tem ninguém. Os dois ficam confusos e aliviados. Neste momento eles percebem que a criança não está mais chorando. Silva mãe, aliviada, imaginando que a criança dormiu, vai até o quarto, mas ao chegar entra em total desespero, pois a criança não está mais lá. Inicia uma grande busca pela casa e pela cidade. Posteriormente, na floresta,
pois uma possibilidade seria algum bicho ter raptado a criança. As buscas viram à noite. Já na manhã, Silva Pai encontra uma caverna. Ao entrar ele encontra uma velha senhora, que a convida para tomar uma sopa. Silva Pai explica que está com pressa, mas a velha insiste, e para não fazer desfeita, ele aceita a sopa da velha. Enquanto ele saboreia a sopa, ele percebe algo. Dentro da sopa está uma joia. Logo ele percebe que aquela joia pertence à sua filha. Nesse momento ele vê nos fundos da caverna ossos no chão. Ele volta a olhar para a velha, desesperado e revoltado, mas o que está ali não é mais a velha e sim um terrível monstro, meio humano, meio jacaré. Aquela senhora é a própria Cuca. Pai Silva ainda tenta acertar um golpe na Cuca, mas a velocidade do bote de jacaré dela é tanta, que Pai Silva rapidamente é atordoado e vencido por aquele monstro. Horas se passam, e naquele dia frio, as pessoas estão em busca de algo quente para ajudar a passar o dia. Eis então que surge uma velha senhora, dizendo que fez sopa demais, e convidando todos a tomar sopa junto dela. Logo várias pessoas se aglomeram para saborear a sopa da velha. As pessoas felizes a dizer: "Quanta bondade, sua senhora, mas que te fez fazer tanta sopa assim?" A velha responde: "Eu diria que dessa vez, arrumei uma mistura maior que o normal." Essa foi mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. Te pega daqui, te pega de lá. A Árvore das Almas. Minha avó me contou essa história. Em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, existia uma grande árvore, com um buraco escuro nela. Ali diziam que poderia ser uma das entradas para o inferno, pois aos arredores daquela árvore coisas estranhas aconteciam. Na época de Quaresma, todos tinham muito medo, especialmente na noite de quinta para sexta-feira santa, onde daquela árvore saiam diversas almas de mulheres, que em procissão, caminham por toda a cidade, até retornar à árvore e sumirem misteriosamente dentro daquele buraco. Certa vez, uma menina muito curiosa, seu nome, Maria Rita, desobedeceu a seus pais, e todos daquela cidade, que ficavam reclusos quando a procissão acontecia, ela saiu às escondidas e acompanhou aquelas almas até o seu destino. Maria Rita ficou escondida, por todo o trajeto, até chegar na grande árvore. Quando todas as almas entravam dentro da árvore, uma ficou para trás e chamou Maria Rita. A menina, com medo, achando que não tinha sido vista, vai até ao encontro daquela alma, que parecia de uma noiva. O espírito olha para ela, e fala o quanto ela foi corajosa por ter seguido a procissão. Em troca desta coragem, ela lhe entrega uma vela. Maria Rita esconde a vela e volta correndo para casa, para contar para seus pais o acontecido. Ao chegar, toda empolgada, conta para seus pais que aconteceu e tira o presente recebido, como prova para mostrar a eles. Nesse momento, ela percebe que aquela vela havia se transformado em um pedaço de osso de gente. Era um fêmur, um osso da coxa de alguém. Seus pais, desesperados, pedem que ela devolva aquele presente. A menina então retorna à floresta, sem ver qualquer alma ao redor da árvore. Ela entra dentro do buraco da árvore. Nesse momento, a cabeça da menina é invadida por alucinações demoníacas das mais diversas, imagens horríveis, sensações terríveis, coisas impossíveis de explicar. Ela não consegue mais sair daquela árvore, e sua alma agora passa a fazer parte daquele lugar. Dizem que o espírito da menina, às vezes ainda pode ser encontrado nas proximidades da árvore, tentando atrair desavisados para aquele local, e se você tiver coragem, pode vê-la uma vez por ano, na virada de quinta para sexta na sexta-feira santa, sexta da paixão. Ela é a última das mulheres andando isolada, no caminhar da procissão. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, não fique perambulando à meia-noite de uma sexta-feira santa, pois você pode acabar fazendo parte da procissão das almas. Minha avó me contou essa história. Diz o ditado que se você comparecer, na alguma encruzilhada onde os caminhos se bifurcam, à meia-noite de uma sexta-feira santa, o rei da maldade, o gênio da enganação, o sujo,
o próprio capiroto em formato de bode preto aparecerá e realizará seus sonhos em troca de sua alma, via contrato selado por sangue. Gilberto sabia disso, muito malandro, e sempre envolvido em falcatruas, imaginou que poderia usar o bode preto em seu benefício. Gilberto havia desafiado um lutador de boxe aposentado, e apostado tudo que tem, se perder para o lutador, que seria óbvio, pois Gilberto nunca lutou nada, mas se ganhasse, toda a riqueza do lutador ficaria com ele. Como esperado, Gilberto vai até uma encruzilhada, como diz o conto, ainda acende umas velas, para garantir que o bode venha. E exatamente meia-noite de uma sexta-feira santa, o bode surge do chão, vindo direto do inferno e oferece a Gilberto seus serviços. Gilberto, se julgando mais esperto que o capiroto, não perde tempo e fala que gostaria de aprender a lutar e se tornar mais forte que qualquer lutador de boxe em vida. O capiroto, em formato de bode preto, então diz: eu posso fazer isso, porém sua alma você deve me entregar, em um contrato de sangue assinar. Gilberto aceita e assina o contrato, com seu próprio sangue. É nesse momento que o sujo, que o bode revela as entrelinhas, o qual, o esperto Gilberto não conhecia do ditado. O bode revela, que para o feitiço permanecer, por maior que fosse o aperto, por maior que fosse a dor, nome de santo, nem de Deus, você nunca deve dizer, caso contrário o feitiço acaba, mas sua alma a mim vai permanecer. Sem opção, pois o contrato já foi assinado, Gilberto só acena e recebe o bem feito e o treinamento do capiroto, que se transforma com um corpo de gente, para ensinar Gilberto a vencer. Finalmente chega o dia da luta, o bode se transforma no juiz, para garantir que tudo vai ocorrer dentro do acordado. A luta começa, Gilberto confiante, espera que o boxeador aposentado inicie os ataques, para que ele possa tirar onda antes de nocauteá-lo. Porém um soco do aposentado passa tão perto e rápido, que Gilberto se assusta e solta a frase: meu Deus, quase o velho me tira o nocaute. Nesse momento o bode juiz, com um sorriso malicioso, retruca com ironia: eita! Parece que Deus nocauteou, foi nosso contrato. Rindo, o bode retira o poder dado a Gilberto, que logo em seguida recebe um soco muito forte e apaga no ringue. Gilberto tentou ser mais esperto que o capiroto e ganhar riqueza fácil, mas no final ficou sem nada e ainda perdeu sua alma. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Se gostou, curte, se inscreve, me segue, compartilha. Muito obrigado por ficar aqui até agora. Até o próximo vídeo. A minha avó me contou essa história. Era uma noite de sexta-feira. Fátima estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Ela morava no Jardim Apurá, próximo à represa, um lugar cheio de histórias de fantasmas e de lendas. Ela estava atravessando a trilha no meio do mato, iluminada apenas pela lua cheia, para chegar até sua casa, quando ouviu um grito terrível vindo do mato. Ela parou e olhou para o lado, tentando descobrir de onde vinha aquele som. Na hora ela lembrou da história do bradador muito contada na região. Era uma alma penada que grita no mato porque não pode descansar em paz, pois segundo diziam, ele não poderia, até que pagasse todos os seus pecados. E por algum motivo que ninguém sabe, ele precisava encontrar uma moça chamada Maria para se libertar e descansar em paz. Fátima sentiu um arrepio na espinha, mas não se deixou abalar. Ela pensou que aquilo podia ser apenas um animal ou uma brincadeira de alguém. Ela continuou a andar, mas o grito se repetiu, mais alto e mais perto. Ela começou a ficar nervosa e acelerou o passo, mas o grito a seguiu, como se fosse um eco. Ela estava no meio da trilha na parte que se aproxima da represa e viu uma figura escura parada no meio do caminho. Era um homem alto e magro, com um manto preto velho e rasgado. Ele tinha a pele seca e os olhos fundos, e soltava um cheiro de podre. Era o bradador. Ele olhou para Fátima com um olhar de desespero e disse: Maria, Maria, me ajude, por favor. Eu preciso de você para me salvar.
Fátima ficou assustada e confusa. Ela não se chamava Maria, mas o bradador parecia acreditar que sim. Ela tentou fugir, mas ele agarrou pelo braço e a puxou para perto. Ele disse: "Você é a 7ª Maria que eu encontro. Você é a minha última chance. Venha comigo para o fundo da represa, onde eu posso descansar em paz." Fátima gritou e tentou se soltar, mas o bradador era mais forte. Ele a arrastou para a margem da represa e a jogou na água. Ela tentou nadar, mas o bradador a segurou pelos cabelos e a puxou para baixo. Dizem que a última coisa que se escutou foi a frase ecoando no ar: "Obrigado, Maria, obrigado. Agora eu posso morrer em paz." Seguindo de um silêncio total. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, em uma noite de sexta-feira, se escutar um grito ecoando da escuridão, cuidado. Pode ser o bradador. O lobisomem da Sexta-feira Santa. Minha avó me contou essa história. O 7º filho, um menino, depois de 6 meninas, se não for batizado pela irmã mais velha, até a primeira Sexta-feira Santa, ao completar 13 anos se tornará no terrível lobisomem, iniciando sua transformação na lua cheia nas noites de quinta para sexta-feira. Dinha não ligava muito para o conto popular, grávida esperando um menino. Kaique seria o 7º filho, seguido de 6 irmãs. Sua avó, muito devota, avisou a Dinha que este filho deveria ser batizado por sua irmã mais velha, mas isso não aconteceu. Dinha, já cansada dessas histórias, nunca nem batizou o menino. Os anos se passam, e chega a semana a qual o menino vai completar os 13 anos, uma sexta-feira santa, um feriado. Dinha, muito animada, prepara uma festa surpresa para o menino, na virada de quinta para sexta. O menino, sem saber da festa, ficou estudando até mais tarde na biblioteca, que ficava 2 horas da sua casa. Como ele era carta marcada no local, não tinha problema ele ficar. O menino, quando percebe que já está muito tarde, corre para casa, porém no meio do caminho, ao completar meia-noite, ele começa a se sentir estranho, e uma transformação dá início. Em questão de minutos, aquele menino se transforma em um monstruoso lobisomem. Sua família, percebendo que alguém está no quintal, imagina que seja o menino e se escondem, com as luzes apagadas, à espera dele entrar. Mas o que entra é o terrível lobisomem, tirando a vida violentamente de todos naquela festa. O menino Kaique acordaria no dia seguinte ao lado dos corpos de seus familiares, sem entender que foi ele quem cometeu aqueles crimes. Essa foi mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, se não batizou seu filho ainda, melhor não correr o risco. Minha avó me contou essa história. Bruninho era um menino muito levado do interior de São Paulo, que não obedecia a seus pais, e adorava fazer maldades com animais e com crianças menores. Ele também, somente por desobediência, não ia no banheiro antes de dormir como sua mãe mandava, acordando todo molhado de xixi. Ele não ligava a mínima para isso, pois sabia que sua mãe ia te dar roupas secas pela manhã, ou se não, ele também não se importava em ficar mijado até o xixi secar. Um dia ele e sua família foram viajar para Pernambuco, passando férias e conhecendo as lindas praias deste estado maravilhoso. Em um dos passeios, ele fez uma maldade com sua mãe. Enquanto ela tomava sol, o moleque malcriado trocou o protetor solar da mãe por óleo. Sua mãe, acreditando que estava tomando um sol tranquilo e protegida, não fazia ideia que estava mesmo se queimando toda. No dia seguinte, sua mãe acordou toda queimada de sol, e com muita ardência na pele. Bruninho, ao ver sua mãe naquele estado, caiu na risada, feliz por seu truque ter dado certo. No meio do acontecido, um funcionário do hotel onde eles estavam, falou para o menino: "Toma cuidado. Aqui tem um bicho que não perdoa a criança desobediente. O nome desse bicho é a cabra cabriola. Ela se alimenta de crianças levadas." Bruninho deu risada do rapaz, e ainda prometeu fazer coisa pior com ele. O rapaz ainda alertou: "Cuidado, se à noite tu sentires um fedor terrível,
criança chorando ou alguém cantando uma canção que anuncia ela mesma. Pode correr que é a cabriola vindo te pegar. À noite chega e Bruninho toma muito refrigerante, com a ideia de fazer o maior xixi de todos. Sua intenção é detonar os lençóis para que o funcionário do hotel tenha que lavar. Ele pessoalmente pretende entregar os lençóis para o rapaz. Enquanto seus pais estão dormindo, o menino preparando sua maldade, escuta uma criança chorar à distância, e ele se assusta por um tempo, mas não liga e continua. Então ele começa a escutar um cheiro horrível, inexplicável que se aproxima cada vez mais. Ele escuta alguém cantar: "Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a vós. Uns carochinhos de nada." Bruninho então, logo imagina, aquele funcionário idiota, acha que vai me enganar com isso, eu vou lá fora e vou pegar ele no pulo. Enquanto o menino sai na escuridão, na busca do funcionário que ele acredita que tenta lhe pregar uma peça, ele vê aquele bicho aterrorizante, é a cabra cabriola, cantando sua canção e olhando fixamente para Bruninho. Bruninho entra em desespero, mas ainda assim, tem coragem de pegar uma cadeira de praia e arremessar na cabra cabriola, que nada sente. A cabra então parte para cima de Bruninho e o devora ali mesmo. Essa foi mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, respeite seus pais, não faça xixi na cama, do contrário a cabra cabriola vai te pegar. A minha avó me contou essa história. Foi no dia 6, do 6, às 6 horas, que nasceu o Romonzinho, no interior de Goiás, numa fazenda muito afastada em uma casa, cedida pelo fazendeiro a seus funcionários. Nascia aquele que de tão ruim, quase tira dessa vida sua mãe no parto. Dizem que a parteira ao trazer à luz aquele ser, sentiu uma energia tão ruim que de medo, até deixou a criança cair no chão. Mas como o vaso ruim não quebra, aquele menino nada sentiu. À medida que aquele menino ia crescendo, nem amigo, nem família queira estar por perto, pois a maldade dele era tanta que qualquer coisa você poderia esperar daquele menino. Galinhas, cachorros, gatos ou qualquer bicho, não tinha vez na mão dele. Ele torturava os bichos e fazia as piores maldades possíveis e impossíveis. Um certo dia ele nocauteou um gato e um cachorro. Enquanto os bichos estavam desacordados, ele amarrou o rabo um do outro. Dizem que quando os bichos acordaram, correram um atrás do outro em um loop eterno até caírem por exaustão. Isso tudo o menino assistindo e rindo. Alguns diziam que para o menino ser ruim daquele jeito, ele só podia ser coisa do capiroto. Até chegaram a dizer que o pai do menino quando jovem prendeu um capiroto numa garrafa, na esperança de ter seus desejos realizados, mas ele fugiu antes que pudesse conceder alguma coisa, e como castigo amaldiçoou o rapaz e esse filho tão levado seria o resultado dessa maldição. Um dia como de rotina, seu pai foi trabalhar na roça e sua mãe ficou cuidando dos afazeres domésticos. Nas horas de almoço a mãe do menino costumava fazer o almoço e levar para o seu marido na roça. Porém nesse dia muito atarefada, ela não pôde fazer isso e pediu para seu filho Romonzinho fazer isso. O menino marrento e malcriado como sempre, não queria fazer essa tarefa, mas sua mãe o obrigou. Cheio de raiva da sua mãe no meio do caminho ele preparou sua vingança. Comeu todas a marmita que estava levando para seu pai, comeu todo o frango de mistura que ela tinha preparado, e colocou os ossos dentro da marmita. Ao entregar a seu pai, que abriu a marmita e tomou um susto, vendo que ali só tinha ossos. O pai do menino então pergunta: "Que brincadeira é essa?" O menino responde: "Eu trouxe que me deram. Acho que a mãe comeu seu almoço, junto com o homem que sempre vai em casa quando você não está, e deixou os ossos aí." O pai do menino se enfurece e pega seu facão e volta para casa. O menino cheio de ânimo vai atrás, empolgado para ver o que ia acontecer. Ao chegar em casa, o pai do menino cheio de ódio, não deixa sua esposa se explicar e a acerta com o facão. O menino vê tudo e dá muitas gargalhadas achando bem feito para sua mãe. O pai, ao perceber o que tinha feito, tira a própria vida. A mãe do menino,
Antes de morrer amaldiçoou dizendo: você não vai crescer, não vai morrer, não vai conhecer nem o céu nem o inferno, nem nunca vai descansar enquanto existir um único ser vivo na face da terra. Dizem que desde então o menino nunca cresceu, e vive até hoje assustando as pessoas pelas estradas, abrindo cerca, quebrando propriedades, torturando animais, fazendo o que não presta, e tudo isso rindo à toa. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre, se encontrar com um menino sorridente perambulando pela estrada, cuidado, pode ser o Romãozinho. A minha avó me contou essa história. Luma era uma jovem muito curiosa, que sempre desconfiava de seus pais, não acreditava nas histórias e contos dos mais velhos. Ela e sua família moravam em uma cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo, próximo a Aparecida, onde a única coisa para descontrair era a praça e a igreja. O povo dessa cidade seguia todas as regras do padre e as normas da igreja. Todo dia santo era comemorado ou respeitado como manda a regra. Certo dia em época de quaresma, a mãe de Luma se preparava para a reza quando vê a filha na frigideira preparando um bife para comer. A mãe de Luma grita e pede para que ela pare com isso, pois não se pode comer carne na quaresma. Luma ri e diz: sua velha, isso é conto para boi dormir, que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada comigo. Luma então come aquela carne, e logo em seguida vai para seu quarto cochilar. Enquanto seus pais estão na igreja, ela começa a sentir algo terrível. Seu quarto assume um ar demoníaco, e ao lado da janela surge um demônio que a observa. É neste momento que inicia uma transformação. Luma, já distante de si, vê sua alma ser batizada por aquele demônio e seu corpo se torna em uma onça. Em total desespero, ela como onça pula da janela do quarto e foge em direção à estrada. Neste momento um comboio de circo que estava indo em direção à Aparecida, captura a onça. O dono do circo, conhecedor das histórias e maldições e por já ter em seu domínio outros seres amaldiçoados para usar como atração, logo percebe que o comportamento daquela onça era diferente. Ele logo compreende que se trata de uma pessoa amaldiçoada, e como era a época de quaresma fica claro o acontecido. Surge então um novo espetáculo para o circo que se instalava na cidade de Aparecida. O nome do espetáculo era a Mulher Onça. Dizem que Luma nunca voltou ao normal, e o circo continuou durante muitos anos na cidade de Aparecida, apresentando e contando a história daquela pobre mulher, que descumpriu as regras da quaresma. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, se não quiser se tornar uma onça, é melhor respeitar a quaresma. A minha avó me contou essa história. Há muito tempo atrás, quando a ignorância e o medo prevaleciam, a comunidade de Nossa Senhora do Sabará era assolada por uma terrível epidemia de lepra. Os doentes foram expulsos e forçados a viver nos limites do cemitério, entre túmulos e sombras. Esses renegados, rejeitados pela sociedade, encontraram refúgio entre os mortos. Consumidos pela doença e pelo abandono, o desespero fez com que se entregassem a atos terríveis. Passaram a se alimentar do único recurso disponível, os corpos dos recém-falecidos, em um esforço desesperado para sobreviver. Dizem que por algum motivo desconhecido, talvez por acharem que isso pudesse curar a doença, eles procuravam se alimentar do fígado dos corpos sem vida no cemitério. O jovem Túlio, nascido durante o exílio dos leprosos no cemitério, viu seus entes queridos definhar e sucumbir à doença. Ele cresceu com o estigma de ser diferente, o último sobrevivente de uma comunidade condenada. A tristeza e a revolta o consumiram, transformando-o em um ser amargurado. Quando a última geração dos expulsos também se extinguira, Túlio, agora envelhecido, foi expulso do cemitério pelos moradores da comunidade, que alegavam que a presença dele era uma maldição. Ele se refugiou nas profundezas do mato, onde a escuridão da floresta refletia seu coração sombrio. No isolamento, Túlio descobriu práticas ainda mais macabras. O ódio que nutria por aqueles que o expulsaram cresceu, levando-o a buscar vingança.
ele passou a matar e a devorar o fígado de crianças mal-criadas que se aventuravam a ir brincar dentro do mato, contra a vontade de seus pais. Quando moradores da comunidade começaram a notar o desaparecimento de crianças, o terror se espalhou, e Túlio o Leproso logo ganhou um apelido, o Papa Figo. Muitos adultos tentaram se aventurar no mato para acabar com o Papa Figo, mas ele conhecia como ninguém o lugar e jamais foi pego. Dizem que até hoje, ainda existem aparições de um velho esfarrapado, vestindo um capuz vermelho, carregando uma lanterna e um saco com ossos de suas vítimas, procurando a próxima criança mal criada e desobediente para devorar seu fígado. Lembre-se, se você é uma criança mal criada, tome cuidado para não encontrar com o Papa Figo, pois provavelmente será sua última malcriação. Minha avó me contou essa história. Almeida, um jovem português do interior, recebeu esse nome de sua mãe, que acreditava que ele teria uma vida gloriosa. No entanto, os tempos eram difíceis, e Almeida, almejando grandes feitos, sabia que não os alcançaria ali. Vendo seus amigos trabalharem arduamente sem enriquecer na Europa e ouvindo histórias das maravilhas do Brasil, decidiu partir em busca de uma nova vida. Sua mãe, devota e preocupada, entregou-lhe uma imagem do bom Jesus para protegê-lo. Emocionado, Almeida prometeu que, se enriquecesse no Brasil, construiria uma capela para o santo. Escolheu Ouro Preto, Minas Gerais, atraído pelas histórias do passado português e pela promessa de ouro. Mas logo percebeu que a riqueza não viria da mineração. Foi aí que teve a ideia de criar um aplicativo de entrega de alimentos, depois de perceber que naquela cidade, os restaurantes geralmente não tinham serviço de entrega. O sucesso foi imediato, e Almeida enriqueceu, e passou a vida desfrutando das praias, das mulheres e das noites paulistanas, gastando muito dinheiro. Entretanto, esqueceu-se da promessa à mãe, justificando que a velha capela do Bom Jesus em Ouro Preto já existia. Com a curtição, negligenciou seu negócio e foi superado pelos concorrentes, perdendo tudo. Reduzido a pedir esmolas, lamentava perto da capela, dizendo que deveria tê-la construído. Um dia, um homem interessado em sua história ofereceu-lhe bebida e bordéis. Em meio à embriaguez, revelou ser o diabo e propôs devolver a riqueza de Almeida em troca de sua alma. Almeida, bêbado, aceitou e recebeu um projeto para criar aplicativos de apostas. Tornou-se rico novamente, mas o tempo voou, e o diabo veio cobrar sua alma. Antes de partir, Almeida pediu para cumprir a promessa feita à mãe. Como a capela já existia, Almeida então resolveu que ia restaurá-la. O diabo, impaciente, percebeu que Almeida queria ganhar tempo, restaurou a capela com seus poderes. Almeida correu para dentro, agarrou a imagem do bom Jesus e jurou devoção, prometendo cuidar da capela. Enganado, o diabo tentou desfazer o feito, mas as preces de Almeida foram mais fortes e ele é aceito naquela capela. Dizem que Almeida nunca mais foi visto em baladas e tornou-se totalmente devoto, dedicando-se a cuidar daquela capela. Essa foi mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, se fizer um acordo com o capiroto, você pode não ter a mesma sorte que nosso amigo Almeida. Minha avó me contou esta história. Dória era um fazendeiro muito estimado na cidade de São Luís, um verdadeiro amante de gado. Entre muitas cabeças de gado, havia um boi que ele amava profundamente, o Bumba, o mais lindo, forte e belo da fazenda. Não era raro encontrar Dória cantando pela cidade, Bumba meu boi, transbordando alegria e amor por aquele animal. Porém, um dia, um evento terrível ocorreu. A mulher de um de seus empregados, grávida e com um desejo incontrolável de comer língua de boi, não queria de qualquer boi, mas especificamente a do Bumba. Catarina, assim chamada, viu seu marido Francisco atender prontamente ao seu desejo. Ele invadiu o pasto na calada da noite e abateu o boi, arrancando sua língua e levando-a para sua esposa, que a devorou com voracidade. Ao amanhecer, Dória foi ao pasto ansioso para ver seu glorioso Bumba, mas, ao chegar, entrou em desespero. Seu animal estava morto, com a língua cortada.
Imediatamente, chamou seus homens para encontrar o responsável e convocou o índio velho, chamou o local, para tentar reverter a situação. Os homens encontraram o casal e os levaram até Dória. Arrependido, Francisco pediu desculpas, explicando que só queria satisfazer o desejo de sua esposa grávida. À beira de tomar uma atitude drástica contra Francisco e sua mulher, Dória foi interrompido pelo índio velho, que, olhando para o boi morto, disse que ainda era possível fazer algo, ele poderia trazer Bumba de volta, mas o boi precisaria estar vinculado a um espírito que ainda não tivesse pisado nesta terra. Nesse momento, Catarina, compreendendo o recado do índio, ofereceu o espírito de seu filho ainda não nascido para o ritual. Dória aceitou e perdoou o casal. O índio realizou o ritual e o boi voltou à vida, agora ligado à criança que estava por nascer. Se algo acontecesse a Bumba, a criança morreria, e vice-versa, enquanto um vivesse, o outro também viveria. Esta é mais uma história que minha avó me contou. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e siga o canal. Muito obrigado, te vejo na próxima história. A minha avó me contou essa história. Gael era um herdeiro carioca, muito conhecido na vida badalada do Rio de Janeiro. Descobre que recebeu outro bem de herança. Fazendas na ilha do Marajó que eram de seu tio, agora falecido. Gael não tinha experiência com fazenda, aliás não tinha experiência com nada. Vai até a ilha do Marajó para ver as terras. Já decidido a vender, ele apenas quer conhecer e assinar a papelada. Ao chegar no local, ele, como um bom playboy, reclama de tudo, desconsiderando todas as belezas da região e fazendo comparações desnecessárias com sua cidade. No caminho de sua fazenda, ele percebe um cajueiro com uma poça de água em suas raízes, e logo percebe que todos os vaqueiros que passam ali pedem licença. Ele então pergunta ao vaqueiro que está levando-o até suas terras: por que disso? O vaqueiro então conta que ali é a moradia do vaqueiro encantado Boaventura, e aqueles que não respeitam o local, só recebem coisa ruim. Ele conta que Boaventura foi vaqueiro, muito gente boa, que curtia muito a vida, junto com seu amigo Mera, viviam muitas aventuras, mas desapareceu, ou morreu quando atravessava o lago Piratuba. Desde então ele é visto na região, dizem que ajuda quem precisa, mas condena quem não respeita. Gael responde rindo: olha, ele parece comigo, gosta de uma balada. Por Deus, isso é besteira, homem. Gael, para provar que não acredita nessa história, vai até o cajueiro, pega um caju e o arremessa longe. Os dias passam, Gael já de volta ao Rio de Janeiro, sai de balada com seu melhor amigo Theo. Depois de terem bebido muito, eles resolvem realizar um pega com outros playboys na Barra. Porém a brincadeira sai caro, Gael bate seu carro e mata seu amigo Theo. Gael não sabia, mas aquele era apenas o começo de sua desgraça. Poucos dias depois da morte de Theo, Gael descobre que suas empresas quebraram e o dinheiro enviado para fora do país havia sido roubado por falsos gestores. Gael está pobre e abandonado, sem família, sem amigos. Agora ele tenta entender o que está acontecendo em sua vida. Em uma noite, sem conseguir dormir, Gael descobre como são as noites de um pai de família comum no Brasil, sem saber o que fazer, com várias dívidas, sem dinheiro, ele não pega no sono. É nesse momento que ele escuta o que parece ser um arrastar de uma espora. Ele olha para os lados e percebe uma presença. É ele, o Boaventura. Percebendo o vaqueiro no seu quarto, ele pergunta: foi você? Por quê? O vaqueiro responde: eu não lhe desejo mal, mas você não respeita. Foi você quem procurou por isso. Neste momento Boaventura desaparece do quarto. Mas Gael parece ter entendido que precisa voltar a Marajó e pedir perdão. Nos dias que sucedem, pega o último dinheiro que lhe resta e parte para a ilha do Marajó. Ao chegar, ele não se lembra da localização do cajueiro e não tem mais dinheiro para pagar um vaqueiro que o leve até lá. É neste momento que, próximo ao rio, ele vê a figura de uma mulher muito linda, que vem em sua direção e pergunta:
Você está procurando o cajueiro? Eu posso te levar até lá, porém o caminho mais fácil é atravessando o rio. Gael, sem ter escolha, aceita a ajuda e entra no rio, mas antes de entrar ele pergunta: qual é o seu nome? Ela então responde: pode me chamar de Yara. Depois disso Gael nunca mais foi visto, pelo menos, não com vida, pois até hoje moradores dizem ver o fantasma de Gael procurando o cajueiro. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, ao visitar a ilha do Marajó, não esqueça de mostrar respeito ao Boaventura, do contrário, coisa boa não vai acontecer. A minha avó me contou essa história. Chico Mineiro era um caçador fantástico, muito conhecido por enfrentar bichos e bestas que atrapalham a vida das pessoas. Sabendo de sua reputação, fazendeiros de Goiás o chamaram para tentar resolver um problema que eles tinham, com um suposto lobisomem que estava acabando com seu gado, e ninguém conseguia resolver. Chico Mineiro, ao chegar no local dos supostos ataques, logo foi investigar o que tinha ocorrido. Junto dele estavam João Traíra e Capataz, dois novatos que queriam entrar nessa empreitada. Chico logo notou algo estranho no local dos acontecidos: o gado morto estava sem língua. Analisando um pouco mais e aos arredores, ele também percebeu pegadas com tamanho muito anormal do que seria o de um lobisomem, mas quase invisíveis. Chico logo deduziu que ali algum lobisomem muito diferente estava agindo. Chico falou com os dois, Traíra e Capataz, para preparar uma armadilha e esperar a noite chegar para tentar dar um fim no lobisomem. A noite chega, a armadilha pronta, um boi gordo esperando o ataque. Os três homens ficam na espreita, esperando o bicho aparecer. Neste momento, sai do mato, em meio à escuridão, um enorme bicho, muito maior que um lobisomem. Ele pula sobre o boi. Traíra e Capataz acionam a armadilha, porém o bicho é forte e destrói a armadilha, jogando os homens longe. Chico, vendo a cena, pega sua espingarda com bala de prata e dispara no animal, que nada sente. Logo fica claro que aquilo não é um lobisomem. O bicho se aproxima de Chico e Chico logo percebe que se trata de uma espécie de macaco ou gorila meio homem, muito grande e com pés enormes. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o bicho acerta Chico, que fica ferido. O bicho então pega o boi, lhe arranca a língua e some dentro do mato. O dia seguinte chega. Chico é levado para a melhor curandeira da região para cuidar de seus ferimentos. Os outros dois não se feriram muito e ficam no local para preparar a próxima tentativa. Enquanto é tratado, Chico conta à curandeira o que tinha ocorrido e fala sobre o bicho que enfrentou, já investigando sobre o assunto. A curandeira conta que, no passado, um ladrão de gado muito habilidoso atazanava os fazendeiros da região. Ele roubava bois valiosos, e quando o boi não valia uma boa grana, ele matava e arrancava apenas a língua para irritar os fazendeiros. Ele nunca era pego, até o dia em que roubou um boi sagrado, criado por um índio velho, que havia se rendido ao mundo moderno e se tornado fazendeiro. O ladrão não viu nada de valor naquele boi e, como era de costume, arrancou a língua do bicho. O índio, revoltado, jogou uma maldição nele, transformando o ladrão em uma besta macaco enorme, imortal, que não consegue se alimentar de outra coisa a não ser línguas, ganhando o apelido de arranca-línguas. Chega a noite e Chico, já recuperado, se prepara para encontrar seus amigos e contar o que descobriu. Porém, os dois, Traíra e Capataz, vendo uma oportunidade de superar Chico e ganhar prestígio, resolveram acabar com o bicho sozinhos. Eles seguiram os rastros do bicho, que levavam até uma toca escura. No meio da escuridão, eles acenderam algumas tochas e logo perceberam carcaças de bois e corpos de humanos, todos sem língua. Os dois homens logo perderam toda a coragem e resolveram fugir do local. Porém, era tarde. Eles correram e tropeçaram em um tronco. Aquele tronco logo se revelou ser o arranca-línguas, que estava transformado em tronco como uma camuflagem. O arranca-línguas atacou os homens, arrancando suas línguas e os agredindo violentamente até a morte, um por vez. Chico, ao chegar no local, escutou um urro ameaçador,
mas parecendo de satisfação. Ele percebeu o que tinha ocorrido e correu, seguindo a trilha deixada pelos homens, para avisar que esse bicho era imortal. Porém, ao chegar no local, era tarde demais. Seus amigos estavam mortos e nenhum sinal do arranca-línguas. Chico volta para Minas derrotado. Dizem que, até hoje, os fazendeiros ainda sofrem com os ataques do arranca-línguas. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, ao acampar no mato, tenha cuidado para não ficar próximo de alguma fazenda, pois você pode acabar se esbarrando no arranca-línguas. A minha avó me contou essa história. Cabrunco era um conhecido grileiro da região amazônica, especialista em se aventurar, mata adentro, em busca de marcar novos territórios, e de árvores valiosas. Um dia, Cabrunco adentrou em terras pertencentes a uma tribo indígena, que não gostou nem um pouco de ver aquele homem invadindo seu território. Como era inevitável, uma luta entre Cabrunco e a tribo indígena aconteceu, com Cabrunco levando a melhor, pois ele tinha mais armas e mais homens. Em meio à derrota, um dos índios grita e diz: "Você pode acabar com o índio, mas não pode acabar com a floresta. Mata adentro existem seres que nem o índio pode enfrentar, que até o índio tem medo." Cabrunco, sem entender o que estava ocorrendo, elimina de vez aqueles índios, e se ajeita para dormir, dando a ordem para seus homens armarem as barracas, pois a noite estava chegando. A manhã chega, e Cabrunco logo percebe que novos índios estão preparando uma tocaia para pegar ele e seus homens. Mas antes que uma nova batalha pudesse ocorrer, uma barulheira é escutada na floresta, e um rugido ameaçador é escutado por todos. Neste momento, os índios começam a gritar: "Estua, estua", e fogem mata adentro. Cabrunco, novamente sem entender, imagina que ficaram com medo dele, porém antes que pudesse comemorar, aquilo que estava fazendo barulho na floresta se revela. É um monstro enorme que, mesmo gigante, consegue se camuflar na floresta, alterando seu visual como um camaleão. Aquele é Estua, o Carnotauro. Cabrunco e seus homens tentam atirar no animal, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, aquele monstro devora todos eles, e desaparece na floresta. Dizem que até hoje, ele costuma ser avistado pelos índios e aqueles que se aventuram a adentrar a fundo a floresta amazônica. Essa é mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, tome cuidado, se entrar muito fundo na floresta, pois você pode ser o próximo jantar do Estua, o Carnotauro da Amazônia. A minha avó me contou essa história. Em uma cidade pequena no interior do Paraná, um terrível criminoso aterroriza a cidade. Ele se auto-intitulava Homem Mau. Diziam que esse homem nasceu ruim, era tão ruim que quando criança fez sua família inteira brigar e se matar, apenas por diversão. Outros diziam que ele torturou sua mãe, fez promessas a Deus e nunca as cumpriu. Dizem também que ainda criança, ele ia para a igreja só para roubar o dinheiro dos fiéis e se fingia de crente para atazanar as meninas. Ao chegar nessa cidade, ele logo tomou conta, matando o delegado, batendo no padre e abusando de todas as mulheres que estivessem em seu campo de visão. Só de sacanagem, ao entrar nos bares ele fazia todo mundo beber cachaça com areia, e aquele que recusava, ele perguntava o nome e logo tirava a vida daquele que recusou, algo que ele fazia sorrindo com muito gosto, dizendo o nome do falecido e fazendo piadas com isso. Porém, um belo dia chega à cidade um conhecido justiceiro, conhecido por resolver problemas espirituais e acabar com seres que aterrorizam a vida do povo. Ele estava de passagem, indo para outra cidade resolver um problema espiritual, mas parou no bar dessa cidade, antes para beber alguma coisa. Este era Chico Mineiro. Enquanto Chico Mineiro está no balcão bebendo, entra naquele bar o terrível Homem Mau, e logo dá ordem para o vendeiro servir cachaça com areia para todos. Chico Mineiro logo responde: "Eu não vou beber isso, está louco?" Então Homem Mau pergunta o seu nome, mas antes que Chico Mineiro responda,
ele perceber o que o homem pretende fazer e logo o acerta com um tiro certeiro, tirando a vida do homem mau e livrando aquela cidade daquele calvário. Chico Mineiro parte para seu destino, e os moradores daquela cidade enterram aquele homem mau em uma vala qualquer. Naquela noite, todos da cidade dormem tranquilamente, já que não sofrem mais com as torturas do homem mau. Porém, essa tranquilidade não dura muito, impossibilitado de entrar no céu ou no inferno, devido a tantas maldades que aquele homem fez em vida. Após 7 dias ele é expelido pela terra que se recusou a comer sua carne. Ele se levanta de seu túmulo, com seu corpo ressecado, unhas e cabelos enormes que parecem não parar de crescer e muita fome. E segue caminhando lentamente sem rumo em direção ao centro da cidade, que neste dia festejava o seu aniversário. Foi um prato cheio para o morto-vivo. Logo que chega ele ataca os moradores devorando os mesmos, transformando aquilo num verdadeiro inferno. Em meio à correria aqueles que conseguiram escapar, gritam, corre, corre, um corpo seco está atacando a cidade. Depois de saciado, dizem que aquele ser continuou seguindo viagem sem destino em direção à estrada. Depois daquele dia, o corpo seco nunca mais foi visto naquela cidade, mas relatos de aparecimento continuaram, e continuam até hoje ocorrendo Brasil afora. Essa foi mais uma história que minha avó me contou. Lembre-se, fique longe do caminho do mal. Respeite seus pais e nunca faça promessas em vão. Caso contrário, tenha cuidado, você pode ser o próximo a se tornar o corpo seco.